Vamos falar de ciúme. É a emoção mais romanceada da história. Por esta emoção já houveram guerras, já houveram caídas de impérios e todos os dias atualmente existem más relações. Não é? Por isso hoje vamos desconstruir o ciúme. É uma emoção. Por isso, é algo que nós sentimos e só existe em relação ao outro. Quando digo aqui outro, pode ser pessoa, pode ser objeto, pode ser animal. Tem que haver sempre algo exterior a nós para haver o sentimento de ciúme. O ciúme em si é uma insegurança. Eu já vou dizer a nível de psicologia como é que ela é estudada. Todos nós já sentimos em nós, na nossa vida, ou nos outros, na vida que observamos dos outros, o ciúme. Né? Em ação, as consequências, né? E o pior, né? É o durante. Né? Uma pessoa, quando está com ciúmes, está emotiva e, ao estar emotiva, não está a pensar. Principalmente, não está a pensar nela, né? na sua pessoa. O ciúme torna o outro mais importante que nós. Né? A insegurança está aí, por isso isto tem muito a ver com a personalidade da pessoa que é construída na nossa infância. Né? Por isso, em psicologia, no estudo da psicossexualidade, Freud, que foi um investigador, analisou o ciúme e a partir daí foram feitos a maior parte dos estudos, não é? Que entre os 3 e os 5 anos, a criança que começa a ver que não é a mãe, por isso a criança passa a ser um ser individual, observa o pai e a mãe. Né? São as pessoas que têm para observar, são as pessoas que se relacionam com a criança. Não é? Aqui existe o complexo de Édipo e o complexo de Electra, que é a atração que a criança tem pelo sexo oposto do seu progenitor. Neste caso, as meninas ao papá e os meninos à mamã. Isto é algo que é biológico, no sentido de o carinho que é feito, há uma necessidade biológica de ter carinho, como tem de fome, de frio, tem também esta necessidade de afeto. E o pai e a mãe dão afeto, ou não dão. Não é? E é aqui nesta relação que é criado o que se conhece depois na adolescência e adulto, a relação de ciúme, que é a segurança ou a insegurança que a criança ganhou neste período importante da sua vida. Não é? Por isso, em núcleos familiares onde haja amor, onde não haja discussões, onde entre pai e mãe não exista nada que se possa copiar, porque o ciúme também pode ser aprendido por modelagem, por ver, não é? E mesmo por contágio, não é? Pessoas que estão muito tempo com pessoas que elegem o ciúme como arma de defesa, acabam por ter também, por contágio, essas reações. Por isso, aqui é muito importante porque a relação dos progenitores que têm com a criança vai moldar a criança na adolescência e depois na idade adulta, não é? O ciúme é uma infantilização do adulto, não é? É uma parte de uma evolução que não foi feita. Nós temos vários estágios que temos que completar, por isso de completar e evoluir, e esta parte tem um bocado a ver com a autoestima e a autoimagem, como é que nós nos vemos. Este tipo de pessoas que têm o ciúme como algo que as afeta, porque depois existem aqui várias gradações de ciúmes, não é? O ciúme pode ir até à patologia, até ser realmente uma perturbação. Passa a ser uma obsessão, conforme o tipo de pessoas e o contexto e o que criou, não é? Por isso, o ciúme pode ser parental, pode haver ciúmes entre pai e mãe em relação aos filhos. Não é? Pode ser um ciúme relacional, em que entre os nossos amigos, nosso grupo de amigos, nós temos que ser o centro de atenção devido às nossas inseguranças. Não é? Como nós somos inseguros, queremos ser o centro da atenção e por isso nós andamos aqui a ver quem é que gosta mais de nós. Este tipo de ciúme.
Depois há o ciúme afetivo, na relação que temos com as pessoas com quem temos relações afetivas, familiares, pais, mães, primos, amigos, significativos. Isto passa um bocado pela insegurança da pessoa e a carência de afetos. Ora, aí está. Nós temos que ir lá muito atrás para ver de onde é que vem essa carência afetiva, se a faltou, por exemplo, naquele período específico à criança. E depois temos o ciúme sexual, não é? Que aí tem só a ver o nível, a parte física, o ciúme possessivo. Aquele corpo é meu e só meu, não é? Os psicólogos, em consultório, quando abordam este tema, nós temos que ir ver a pessoa na sua totalidade, porque pode ser um ciúme como traço da sua personalidade de insegurança, não é? Já ser um padrão que a pessoa tem, pode ser algo que seja consequência de um trauma, ou pode ser algo temporário, específico de uma situação. Quando as pessoas pedem ajuda por causa desta problemática, nós temos que analisar a pessoa como um todo. Eu, geralmente, nesta problemática, como é algo que eu trabalho muito na minha área de especialidade, que é o pré-divórcio e o pós-divórcio, na prática, a relação, eu abordo esta situação um bocadinho muito racional e realística, não é? Porque o ciúme é romantizado em todas as peças de teatro, todos os filmes. Isto depois passa até para a agressão, não é? Há muito homem e muita mulher que agride baseando-se a dizer que é amor aquela atitude, não é? E ela é disputada pelo ciúme. Tu és minha, tu és meu e de mais ninguém. Quando alguém diz tu és meu ou tu és minha, porque aqui, apesar de haver uma diferença no género, que eu já vou falar, a atitude de ciúme é exatamente a mesma, não é? É a propriedade, é a fidelidade. Aquela pessoa só pode ser minha. Ora, nós estamos em 2020, não é? Não existe ninguém de ninguém. Não existe uma fidelidade praticada. Existe a teórica, não é? Porque muitos estudos, e mesmo a nossa realidade, comprova de que uma pessoa pode ser fiel. Uma pessoa integrada num grupo tem muitas dificuldades em ser fiel. Hoje em dia é corrente, nas grandes empresas, é onde se vê mais... É visível esse tipo de atitudes, quando existem viagens das empresas, por exemplo, poucas são as empresas que fazem viagens mistas, não é? Os homens e as mulheres, casais, não é? Geralmente acontece sempre aqui esta particularidade das viagens são só para os funcionários masculinos ou femininos. As grandes empresas é assim que gerem, porque é votado pela maioria das pessoas, não é? Aí está logo o princípio errado, não é? Porque as pessoas, o sexo feminino e o sexo masculino querem esse período de tempo para elas estarem sozinhas, ou sozinhos, não é? Para serem diferentes do que são na realidade. Isto das viagens é um exemplo, é onde se consegue ver mais estes padrões. Ora, depois existe um grupo de mulheres ou um grupo de homens. Isto é aplicado às viagens das empresas como é aplicado aos jantares da sexta-feira ou às saídas de sábado, né? Que são em grupos, geralmente do mesmo género. Ora, no grupo, a pessoa deixa de ser uma e passa a ser um grupo. É aqui que há diferenças, porque o homem geralmente assume e pratica a infidelidade por proteção, não é? Todos têm que ser infiéis para ninguém dizer às outras pessoas que o são, não é? No parte das mulheres é um bocadinho por provocação, não é? Como vivemos numa sociedade machista e durante muitos anos não foi permitida à mulher muita coisa, agora elas praticam tudo, às vezes até abusando, não é? Contra elas, não é? Por isso, num grupo de mulheres acaba por haver aqui esta provocação de que tu também és capaz. E todos nós, homens e mulheres, somos seres humanos, não é? Temos as nossas tentações, as nossas fantasias e cada um tem a sua vida. Sabe o que tem em casa ou o que não tem. Por isso, isto é uma situação que tem que ser vista de caso a caso. Mas no grupo, pouco tempo a fidelidade pode durar, não é? Porque hoje em dia a tentação, até as ferramentas, porque as novas tecnologias hoje em dia
potenciam a infidelidade, não é? Porque sob o anonimato já aqui existe muita possibilidade da pessoa não ser fiel. Porque a fidelidade em si, se formos ver e analisar, não tem lógica. Porque uma pessoa, quando ama, é porque necessita de alguém, não é? E quando necessita de alguém, está com esse alguém. Nos primeiros tempos, quando nós estamos a amar, o ciúme não tem lógica. Porque está ali todas as condições para que duas pessoas sejam unas. Não é? O problema depois tem a ver com a continuidade da relação, as rotinas ou a maneira como as pessoas já eram antes das relações. Por isso, aqui é uma problemática de que muitas vezes ouvimos dizer aquelas chaves do povo, os chavões, de que os homens são muito infiéis. Uma pessoa analisando, por exemplo, esta frase, não é? Sendo racional e realístico, como eu gosto de ser, os homens têm infidelidade com as mulheres. Não é? A maioria, não são todos homossexuais. Por isso, se os homens, a sua maioria, são infiéis com mulheres, porque é que dizem que a infidelidade é masculina? Não é? Porque se a mulher que do outro lado também está na mesma situação. Não é? Ou então são todas solteiras, não é? Ou todas sem parceiros. Aqui não tem nada a ver com o masculino ou feminino, tem a ver com as necessidades de cada pessoa em cada momento da sua vida, porque também tem segmento de idade, não é? Às vezes uma pessoa pensa que a infidelidade causa mais problemas na adolescência ou na idade adulta, e não é verdade, porque, por exemplo, os idosos que têm qualidade de vida, que têm ainda saúde e que estão sexualmente ativos, mesmo na faixa entre os 65 e os 70 anos, 75 anos, sentem muitos ciúmes, porque aí a insegurança é maior, porque já está potenciada também pela parte física de que já não é o que era, porque são idosos, não é? Por isso, o ciúme aqui abrange uma data de dimensões e quando a pessoa procura ajuda, nós temos que começar sempre pela autoestima, pelo eu. Não é? É necessário, nós vemos aqui que nós podemos aprender o ciúme por modelagem, por isso, por ver pais, por exemplo, ciumentos, com as respectivas discussões e conflitos, ou amigos, né, o grupo de amigos, quando nós começamos a socializar. Pode ser por contágio, né? Neste grupo de amigos, se todos forem, nós tornamos-nos também, não é? Ou por trauma, geralmente abandonos, falta de afetos, que são algo que constrói-nos e que depois nos dá estas ferramentas, porque o ciúme é uma ferramenta negativa, mas é uma ferramenta que nós usamos para não pensarmos em nós, não é? É uma reação emotiva que nós temos. O ciúme é o assassínio do nosso eu. Nós, quando estamos com ciúme, o nosso eu não importa. O que importa é o outro é que é importante. Ora, aqui, sendo racional e realístico, é onde está o problema, não é? Não há ninguém mais importante que nós. Não é? Não há ninguém que valha mais do que, em comparativo, a nossa pessoa. Não é? E quando a pessoa está numa fase de ciúme, não pensa. Ora, não pensa, recorre às emoções. E a emoção faz esta situação. Quando nós somos felizes, eu sou feliz, o outro acrescenta à minha felicidade. O problema é como existe uma dimensão grande de pessoas que não têm um eu feliz, só são felizes no nós. E o nós passa a ser o eu dela. Né? E, claro, ela protege esse nós porque está a proteger o eu. Né? Que o eu não é o eu, é o ele ou ela. Neste falta de segurança e nesta despersonalização, por isso a pessoa deixa de ser uma individualidade e passa a ser um casal, né? E a partir daí o outro passa a ser importante, tão importante ao ponto de nós não ligarmos ao que pensam de nós, não ligarmos ao que fazemos, ao que dizemos, como nos tratamos, porque há pessoas que quando isto entra na obsessão depois maltratam-se como castigo por não terem conseguido preservar o outro, né? no casal que eram. Por isso, esta emoção deixa-nos a nós desprovidos de qualquer ferramenta, não é?
Por isso, quando existe ajuda especializada, temos que começar sempre pela autoestima, pelo eu, irmos ver lá atrás aonde é que foi iniciado esta emoção como ferramenta, se vem da infância, se foi algum trauma, se foi por modelagem. Geralmente nos adolescentes é um bocado, tem a ver com as classes dentro dos grupos, não é? Porque eles lidam muito com a rejeição. Tratam as relações eles já vão para as relações a pensar que vão ser rejeitados. E acontece na maior parte das vezes, tentativa e erro, tentativa e erro. Quando arranjam alguém que não os rejeita, eles depositam nessa pessoa tudo, né? Não é anormal vermos mulheres hoje em dia com 40 anos e com filhos e que só conheceram um homem. Foi o homem que namoraram, o homem com quem casaram, o homem que estão a vida toda, não é? E isto, não havendo comparativo na sua sexualidade e no sexo mesmo, porque só conheceram uma pessoa, acabam por as pessoas nestas idades, se não tiverem relações satisfatórias e felizes, porem em causa muita coisa, não é? Nesta idade agora vão ter que fazer todas as fases que não fizeram na adolescência, né? De conhecimento e da tentativa e erro, de querer conhecer mais pessoas para ter mais comparativos, não é? A maior parte dos casos de agressões e de casais agressivos está neste tipo de perfil. Mulheres com muito pouco comparativo de homem e de afeto e de sexualidade. Por isso, puseram todos os ovos no mesmo cesto. E claro, aquele cesto agora, quando ameaça ir embora, ela fica sem os ovos todos, não é? E isso, claro, juntamente com a insegurança que tem, porque ninguém racional e realisticamente punha os ovos todos no mesmo cesto, não é? O grande desafio aqui é, hoje em dia, os pais educarem os filhos, não é? Porque os pais educam os filhos à maneira como foram educados, não é? Por isso, ou há aqui uma consequência da sua educação, ou existe uma oposição. E geralmente muitos adolescentes hoje em dia, não concordando com os conselhos dos papás e das mamãs, que são estes, não é? Só uma pessoa, não andes com muita gente, olha as famas, levam as crianças a não concordar, porque na realidade eles olham à sua volta e não é isso que eles veem, não é? Eu costumo brincar e se nós, na intervenção desta problemática, não tivermos humor, nós, especialistas, e a pessoa que tem a problemática, lida muito mal com este tipo de emoções, não é? Mas eu costumo brincar a dizer que nós, quando vamos a uma loja, não vemos só uma peça de roupas e vestimos aquela e andamos com ela para o resto da nossa vida. Experimentamos, vemos o que nos assenta melhor, o que nos fica melhor e depois temos a capacidade de ver várias peças e projetar no futuro como é que nós ficamos com elas, não é? Nas relações, nós temos que fazer exatamente a mesma coisa. Não indo na parte da sexualidade, do sexo em si, mas da sexualidade. As mulheres têm que ter muitos amigos e muitas amigas. Os homens já têm muitas amigas e têm o seu grupo de amigos, não é? Mas isso tem que gerar comparativos. Porque quando nós estamos num grupo de amigos ou de amigas e nós somos só de uma pessoa, a nossa relação com todos os outros já está por si mesmo minada, não é? Não é uma relação, porque nós somos de alguém. E isto depois, no homem, por exemplo, é uma arma de domínio sobre a mulher, não é? E a mulher utiliza o ciúme como arma de proteção ao que é seu, não é? Também há aqui duas maneiras diferentes de lidar com o ciúme em si. Isto gera tudo agressividades, faltas de confianças, despersonalizações. Há homens e mulheres que chegam a determinados pontos que não se reconhecem. E aí nós temos que fazer esse trabalho, que é ir ver como essas pessoas eram antes de estarem a eleger a emoção ciúme como o domínio da sua vida, porque isto depois perturba em tudo. A pessoa depois não dorme, não come, está sempre alerta nas desconfianças, sempre no controle. E hoje em dia, claro, as novas tecnologias não vieram ajudar, porque
existem muitos casais, né, que o ciúme chega ao ponto de eles andarem a controlar os telemóveis, com os programas que existem de controle de mensagens, com os GPS nos carros para ver onde é que eles andam, e as pessoas vivem este tipo de agressividade aos eus, não é? Porque são duas pessoas, não é? Que é desnecessária, porque aquelas duas pessoas antes de se conhecerem eram diferentes. E é aí que nós temos que fazer no tratamento, nesta intervenção do ciúme, é levar a pessoa até aonde ela era, aonde gostava dela, não é? Porque estas pessoas agora não gostam delas como são neste momento, mas já foram outro tipo de pessoas com outro tipo de mentalidade e de vidas. Isto é só uma fase. Uma fase que pode demorar uns meses ou que pode durar 20 anos, não é? Conforme o que a pessoa aguentar e permitir. Porque isto tem tudo a ver. E eu aqui aconselho que vocês vão ver os vídeos que eu fiz de sexualidade, o vídeo da negação e o vídeo do empoderamento. Porque estes 3 vídeos têm muito a ver com como é que a pessoa gera a emoção ciúme. Se a pessoa lida com a sexualidade só fazendo sexo com os outros, quando a pessoa está em negação, né, a dizer que aquela pessoa é fiel e é só minha, ou quando não tem poder, não é? No sentido de ter uma baixa autoestima, não pensa em si, não investe em si, acha-se feia, tudo isto vai agravar esta emoção. E claro, esta emoção, como é algo que desorganiza quando está a ser sentida, a pessoa não pensando não consegue ver esta situação, não é? Por isso aqui o importante é nós termos a atenção de que o outro não pode ser mais importante que nós. E se o outro, e é isso que eu costumo fazer na intervenção, se o outro não nos respeita, então nós temos que terminar essa relação com o outro e estarmos livres para outras relações, não é? Aí está a tal falta de comparativo de que não houve no início, porque geralmente as mulheres e os homens inseguros e ciumentos tiveram, nesta fase dos 13 e 5 anos, muito pouco afeto ou muito modelagem, ver pais e mães ciumentos, ou chegaram à adolescência e tiveram este tipo de padrão, que é mães e pais a aconselharem as meninas de que só podem ter uma pessoa porque senão ficam com famas. Os meninos são incentivados precisamente ao contrário, não é? A ter muitas parceiras para ver qual é a melhor. Isto é educação, isto é cultural, é assim que nós chegamos até hoje. Por isso nós temos que quebrar estes vínculos. E estas pessoas depois envolvem-se em relações e na relação é que está o segredo, porque se a relação for boa, faz-nos felizes e acrescenta-nos algo. Se a relação for má, isto aqui destrói. E o ciúme destrói as pessoas. Quem vê vidas destruídas pelo ciúme, não é? Acaba por ver que, olhando para trás, não é? Se tivesse tomado outro tipo de atitudes nos inícios, porque homens e mulheres são ciumentos logo nos inícios, logo nos primeiros contactos. Nem precisam ser amorosos, até mesmo relacionais, não é? Porque os países do sul da Europa que gostam do macho latino, o padrão da relação é igual em quase todos eles, não é? Só que aqui está, se o padrão feminino for de insegurança e procura de afeto, o macho protetor é o ideal, não é? Só que o macho protetor traz tudo isto, não é? Com quem sais, com quem estás, ou como vais, onde estás, quem está na rede social, o que é que vais vestir, o que é que disseste, o que é que fizeste ontem, e tudo isto são alertas que as mulheres e os homens, como estão enamorados, não dão valor, e depois, quando começam relações baseado nisso, isto é os alicerces, depois só podem construir em cima, só pode piorar, não melhora, não é? Por isso, o que eu digo neste momento é que, sendo uma emoção pode ser controlada, e nada melhor para controlar uma emoção do que a analisar. E esta emoção é uma falta de segurança na pessoa, no eu. Por isso, invistam no vosso eu. Quem não respeitar o vosso eu, deixem-no seguir a sua vida e vocês encontram outro eu. Porque é assim que temos que agir, porque viver vidas baseadas em ciúmes, porque isto ocupa muito a vida das pessoas, não é? Quem está com ciúmes, homens ou mulheres, passa os dias nesta ruminação emotiva, que só isto é que conta, não é?
Isto sem contar que depois podem estar a sentir ciúmes de situações reais, quando a pessoa, por outro lado, por exemplo, é muito mentirosa, ora aí há desconfiança, isto aumenta a parte de ciúmes, ou pode ser também uma destruição de imagem, não é? Há pessoas que usam o ciúme para destruir a imagem de alguém. Alguém que nunca fez algo que pudesse ser criticado, mas que depois, como estamos numa sociedade em que tudo é igual, não é? Há muita gente que faz isto até nas redes sociais, não é? Porque hoje em dia isto tudo está ali, não é? É importante nós pensarmos se isto não é algo que seja alvo de um pedido de ajuda. Porque muitas vezes, em alguns casos, só o pedido de ajuda especializada é que dá para a pessoa ver como está e a situação em que está não é boa. Não é? Por isso é que é necessário haverem mudanças para a pessoa ficar bem. Por isso, o ciúme pode ser romantizado, mas é a emoção que nós, seres humanos, pior romantizamos. Não é? Porque ela entrou nas nossas vidas e na nossa cultura como sendo algo bom. E é algo mau. Porque as consequências é tudo mau. Não há uma única consequência do ciúme que nos seja benéfica para o nosso eu. Nenhuma. Pensem nisso.